Já pensou entrar em uma caverna no meio de uma montanha coberta por uma floresta e dar de cara com seres que estavam há muitos anos presos pelo gelo e estão com fome? Acha que eles existem ou pelo menos já existiram? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Seres que vivem nas cavernas são descritos em todas as culturas ao redor do mundo. Desde os antigos maias até os antigos egípcios relatavam seres que habitavam e viviam na escuridão das cavernas. Isoladas por grandes montanhas, esses seres se tornaram mitos, escondidos nas entranhas da Terra. E é uma coisa só essa similaridade ao redor do planeta. No vídeo de hoje, vamos conhecer essa história. E vale lembrar que quem é inscrito do canal consegue derrotar todos os seres que a noite desperta. Depois de cerca de 10 anos, finalmente sinto que devo contar a alguém a minha experiência e tirá-la do meu peito, para que alguém possa finalmente acreditar em mim. Eu sei o que eu vi e o que vimos não foi fácil de entender. Minha amiga tem cicatrizes com um lembrete constante e eu tenho as memórias gravadas em meu cérebro, como uma marca daquela caverna na montanha que não sai da minha mente. Sou originário de Nova Orleans, mas vivo no Nepal há 9 anos e sempre adorei fazer caminhadas e explorar as belas florestas que temos aqui. No entanto, existe uma montanha coberta por uma floresta que é considerada incrivelmente assombrada pelos locais. Tanto que as pessoas que às vezes desaparecem nas trilhas são deixadas para trás, desaparecidos sem deixar rastros, e devido à sua dificuldade de acesso, nem mesmo os locais frequentam aquela região. Você deve ter ouvido falar da floresta de Namajum, localizada no norte do Nepal. Eu vou adiantar e lhes dizer resumidamente que muitas coisas estranhas acontecem naquela floresta. Não apenas desaparecimentos, como eu disse, mas também luzes estranhas no céu, as árvores crescendo inexplicavelmente em padrões estranhos e tortos, aparições e até mesmo relatos de pessoas normais, enlouquecendo do nada, agindo de forma irregular, até deixarem a influência da floresta. E é aqui que se passa a minha história, durante minha primeira e única visita. Quando isso aconteceu, cerca de 10 anos atrás, eu tinha 23 anos e morava com minha melhor amiga, Ivana, em uma pequena casa que alugávamos junto. Ela ficava nos limites de uma cidade pequena, na região central do Nepal, que era localizada a muitos quilômetros dessa floresta. No entanto, um dia, Ivana e eu decidimos que a rotina entediante e monótona de nossas vidas estaria nos esgotando e nós teríamos que fazer algo para encher nossa mente e paciência. Queríamos alguma aventura nova, algo novo, para dar a energia nova às coisas. E cara, eu acabei percebendo quando tive a brilhante ideia de fazer uma viagem para a floresta de Namajung. Lembro-me de tudo tão claramente, e isso me assola como uma praga que me faz lembrar daquele ser horrível que encontramos dentro da montanha. Estávamos empolgados, esperávamos até que nossos dias de folga se alinhassem perfeitamente, e planejamos a viagem para aquele único sol que achávamos que seria repleto de diversão. Veja bem, eu sempre acreditei no paranormal. Assim como Ivana, nós éramos grandes fanáticos, podemos dizer assim, mas ainda percebíamos que se as afirmações sobre aquela parte específica da floresta fossem verdadeiras, nós dois estaríamos em um passeio selvagem, assim eu posso dizer. Na noite anterior à viagem, arrumamos nossas coisas. Alguns lanches, garrafas d'água, lanternas, nossos telefones e um kit de primeiros socorros, apenas para garantir. Então, esperamos ansiosamente a primeira luz da manhã. Nenhum de nós acabou dormindo muito bem devido à emoção dessa viagem. Finalmente chegamos na hora e levantamos cedo para começar. Ivana estava dirigindo, então eu sentei no banco do passageiro e apenas observei a cidade passar, voando enquanto descíamos a estrada. Mal posso esperar para realmente chegar lá e ver do que se trata todo o hype, disse Ivana com muito entusiasmo, virando brevemente a cabeça para mim com um sorriso vertiginoso, como uma criança prestes a receber um doce. Eu balancei a cabeça em concordância, meu próprio sorriso espelhando o dela. Oh sim, vai ser incrível. Esta seria uma aventura de uma vida, eu pensei. E se pudéssemos capturar imagens e vídeos de fenômenos estranhos nas câmeras de nossos telefones, seria ainda melhor. Ivana percebeu. Você acha que deveríamos fazer passeios diurnos ou você queria ser mais rebelde? Com a última palavra, ela me lançou um sorriso malicioso. Ela realmente era uma criança, no corpo de uma mulher de 24 anos.
Com a minha própria expressão mais uma vez imitando a dela, eu respondi: definitivamente estamos saindo da trilha hoje. Afinal, não seria um verdadeiro esforço de exploração se simplesmente seguíssemos um guia turístico, certo? Depois de 1 hora dirigindo, finalmente paramos em um estacionamento de tamanho decente, em frente a um centro de boas-vindas feito de toras. Tudo muito rústico, um lindo chalé, mas iríamos ignorá-lo na nossa maior parte. Nosso plano era simplesmente pegar um mapa de dentro e sair, e descer a estrada para entrar na floresta, sem ser guiado por nenhum guia, e foi exatamente isso que fizemos. Nosso plano indo para baixo sem problemas. Admito que não foi tão espetacular pisar nas árvores como pensei que teria sido no início de qualquer maneira. Com nossas mochilas amarradas às costas e o mapa na mão, caminhamos para dentro. E tudo parecia normal até então. Tudo bem, parece que algumas trilhas ao redor, mas se continuarmos indo direto daqui, já estamos a cerca de 1 quilômetro do local onde eu queria ir. Deveríamos apenas cruzar aqui, relatei à minha amiga, rastreando meu dedo sobre o papel. As probabilidades são de que nem mesmo encontraríamos ninguém na trilha, e é que aqui diz que tem 2 km de extensão, e as pessoas não deveriam estar presentes quando estávamos atravessando. Quão longe você queria ir? Eu perguntei e olhei para minha amiga. Ivana levantou a mão para coçar sua cabeça e disse: que tal irmos mais 1 quilômetro além da trilha, chegando às regiões mais nevadas se dermos sortes. Eu então concordei, significando que iríamos caminhar até cruzarmos esse caminho, e então continuaríamos, sempre em frente. Parece bom para mim, concordei com um aceno de cabeça e dobrei o mapa de volta. Em seguida coloquei no bolso lateral da minha mochila. Esperançosamente, as coisas ficam um pouco mais assustadoras à medida que nos aprofundamos da floresta. Quero dizer, as árvores aqui não estão nem dobradas como dizem que deveriam estar. Dê um tempo, Ivana respondeu pacientemente e deu um tapinha em meu ombro, um sorriso em seu rosto e aqueles olhos azuis brilhantes de entusiasmo. Sorrindo de volta, revirei meus olhos. Sim, está bem. Pelo menos o tempo está bom e quente. Após cerca de 20 minutos de caminhada, a floresta finalmente começou a se parecer com o que eu imaginava que seria. Os troncos retos gradualmente se empenaram-se em posturas tortas, com raízes retorcidas projetando-se da terra. As árvores ficaram mais grossas, mais próximas, e tudo tornou-se mais difícil navegar sem uma trilha real cavada entre elas. O ar também parecia ficar mais pesado, mais frio, mais escuro. Porém, isso poderia facilmente ser contribuído pelo fato de que as copas acima bloqueavam a maior parte do sol. Ainda assim, a vibração que a Terra desconhecia emitia era inquietante, quase perfeita, posso dizer. Comentei feliz e olhei para Ivana, cuja alegria vertiginosa havia se transformado em uma aura mais apreensiva. Ela não estava apavorada nem nada, mas eu poderia dizer que ela estava um pouco insegura. No entanto, eu também poderia dizer que estava deixando animada ao mesmo tempo, pelo olhar em seus olhos enquanto examinava a área. Ela me deu um sorriso rápido antes de voltar à sua vigilância. Oh sim, isso é definitivamente estranho, ela concordou. Depois disso, caminhamos quase sempre em silêncio, apreciando a paisagem e a quietude mística da natureza. Por fim, cruzamos a trilha mencionada anteriormente, mas ninguém mais estava lá para nos encontrar. Então continuamos, quase no nosso limite de quilômetros pelo que se diz do meu contador de passos. Algo então interessante aconteceu. Ainda assim, Ivana e eu estávamos caminhando em um silêncio, apenas o eco sinistro de algumas canções de pássaros distantes, quebrando a quietude com um estalar de folhas sob os pés. Isto é, até que eu pudesse jurar que ouvi passos adicionais atrás de nós, mas é claro, quando me virei por cima do ombro, não havia nada, e eu sei que não havia, já que os troncos sinuosos das árvores não podiam esconder uma pessoa, mesmo que ela se contorcesse de forma não natural para combinar. Ivana me olhou com um olhar curioso e me perguntou o que é. Ela perguntou aparentemente não ouvindo os passos tão óbvios para mim. Eu logo respondi nada. Respondi um pouco inquieto, eu confesso. Agora, no entanto, eu não ouvi mais nenhum passo de alguém seguindo nós, depois da minha olhada para trás. Depois de alguns minutos, Ivana, em seu exame contínuo pela floresta circundante, parou de repente seu caminho. E ela apontou para a esquerda com uma cara meio curiosa e me disse: o que é isso? Algo estranho saindo do chão ali.
Parece uma entrada de caverna, ela anunciou. Seguindo seu dedo, eu olhei e vi também. A cerca de 20 metros de distância, apenas através de troncos ondulados, eu consegui ver uma forma que estava coberta por folhas. Estava definitivamente deslocada entre algumas madeiras e pedaços de pedra jogados por cima daquele terreno totalmente deformado da floresta. Então eu disse, não sei, mas vamos dar uma olhada. Decidi com entusiasmo e recém-descoberto, e pisoteei no meu caminho, com Ivana seguindo um pouco mais relutante logo atrás de mim. Ao me aproximar daquela coisa, ficou claro que realmente era um buraco muito profundo. Uma entrada se projetou cerca de meio metro para fora daquela neve sujeira, e estava completamente aberta no topo. Olhei para dentro da escuridão total, enquanto caía em cascar. Olhei para dentro da escuridão total que aquilo tinha. Era como se aquele local me prendesse. Era como se meu olhar ficasse fixado naquilo. Foi estranho. Eu perguntei que diabos. Eu questionei em confusão, dando um passo para circular o objeto fora do lugar. Por que diabos uma caverna aberta está aqui, sendo que não tem nada nos mapas como este? Ivana deu uma espiada também, mas depois deu um passo para trás e encolheu os ombros. Uma caverna nova, talvez? Talvez alguma que surgiu após o gelo derreter, já que sabemos que o gelo está cada vez mais derretendo nessa região da floresta do Nepal. Eu levantei uma sobrancelha com ceticismo para ela e disse, e ninguém percebeu isso, será? Eu não sei, cara. Tudo o que sei é que é estranho. Este lugar está me dando arrepios, admitiu ela com mais alguns olhares a nosso redor, como se algo pudesse saltar do nada e agarrássemos nós dois. Eu, sendo alimentada pela possibilidade de um mistério divertido, queria descobrir o verdadeiro motivo. Aposto que há pistas por aqui em algum lugar. Eu me virei e comecei a examinar a área, principalmente o solo, em busca de qualquer coisa que pudesse pertencer a este lugar aleatório. Ivana não ajudou, mas apenas reclamou que deveríamos voltar, dando passos inquietantes e relativamente me mostrando o quão nervosa ela ficava a cada momento em que aumentávamos a nossa estadia dentro desse local. Eu a princípio a ignorei, mas eu confesso que não gostaria de ter feito isso. Gostaria de ter a escutado. Logo, em minha busca, encontrei o que estava procurando. Ao pisar em um determinado local, meu sapato não apenas esmagou folhas mortas, mas também fez um som muito mais sólido, porém ecoante. Eu falei, diabos! Agachando-me, comecei a limpar as camadas de folhas mortas, até que encontrei uma espécie de osso, que foi revelada. Apressadamente eu limpei tudo, com Ivana agora vindo para me ajudar. Ela deve ter ficado curiosa também depois de meu grito. Em instantes, a forma nítida de uma caveira foi descoberta, embutida nas paredes escuras da caverna. Eu disse, olha isso, e olhei para ela, a emoção de uma nova descoberta percorrendo em minha mente. Tem algo que vive aqui, e eu sabia disso por ser um fã de história. Eu lembro-me que li que algumas cavernas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial seriam exatamente assim. Foram cobertas por pedras ou mesmo não foram catalogadas, devido ao medo dos soldados de que alguma coisa pudesse se esconder ali para pegá-los, então foram cobertas por pedras. Então essa nova descoberta da caverna podia ser de fato uma obra do degelo, que empurrou as pedras e abriu de volta este local. Apesar do medo de Ivana antes, ela também compartilhava da minha alegria. Deveríamos marcá-lo no mapa. Ela sugeriu e puxou a peça do bolso da minha mochila. Em seguida, com uma caneta, ela colocou um X preto sobre o local, que estimou que estávamos. Em seguida, devolveu os objetos ao bolso de sua mochila. Vamos lá, vamos relatar isso. Ela se levantou, mas eu permaneci curvado. Você é louco, ela me disse. Temos que descer e explorar o primeiro. Do que adianta um achado como este, se não víssemos pelo menos do que se tratava? Tinha que ser o primeiro a descer. Eu não sairia dali sem fazer dessa maneira. Ivana, por outro lado, franziu a testa e franziu as sobrancelhas. Você está louco, argumentou. Devemos relatar e deixar que os profissionais vejam. Eles estarão muito mais equipados para lidar com algo assim. Seu argumento era inválido para mim. A perspectiva de uma aventura tão incrível e única na vida era tentadora demais para ignorar. E eu vou entrar para que você venha comigo.
Eu então estendi a mão para uma espécie de pedra que estava ali, esperando que conseguisse empurrar com facilidade. E para minha surpresa, o puxão foi forte o suficiente para que ela saísse do lugar e revelasse a escuridão gigantesca daquele local. Um ar com cheiro estranho saiu, soprando uma leve brisa com um cheiro horrível em meu rosto. Confesso que tossi um pouco, mas isso não diminuiu minha ambição. Apenas me deixou curioso, como um cheiro podre poderia sair de uma caverna há tantos anos fechada. Olhando para o buraco estreito, encontrei apenas um pequeno local no qual poderia passar. E então, descendo por um local silencioso, percebi que Ivana era incapaz de conter totalmente sua curiosidade. Ela se abaixou e olhou para baixo. No entanto, seus nervos ficaram mais desgastados com a visão. "Eu não vou lá", afirmou ela, colocando a extrema ênfase na palavra não e cruzando os braços em desafio. Dessa vez eu não discutiria, vou apenas ir sozinho e ver o que está acontecendo. Ou abaixo, no caso. Mencionei casualmente e ri da minha própria piada. Antes que pudesse pronunciar a palavra de protesto, ela já estava colocando o primeiro pé para dentro da caverna. Logo que entramos, percebi que conforme andava alguns metros, mais caveiras eram vistas. Era como se eu estivesse andando sobre um verdadeiro cemitério ambulante. O chão deixava de ser feito de pedras e rochas e se tornava um verdadeiro local coberto por ossos. Quando andei mais alguns metros, percebi uma espécie de batida, como se fosse um barulho de alguma coisa se mexendo. No caso de várias coisas. Foi nessa hora que eu percebi que não estava sozinho lá. E então eu vi um primeiro ser lá dentro. E foi nessa hora, rapidamente, que eu fui atacado por um ser que me derrubou e cuspiu em mim. Ivana também foi atacada, e posso dizer que ela quase foi morta por um daqueles seres estranhos. Nessa hora sim, eu me desvencilhei daqueles seres e corri. E não parei mais, apenas com medo de estarem nos seguindo. Quando olhei para trás, vi que eles ficavam apenas dentro da entrada da caverna, sem poder passar os limites dali. Como derrotar? Para a gente começar a analisar a estratégia, a gente tem que entender do que se trata em si essa caverna. Como vimos, a possível causa aí, deles conseguirem encontrar esse local é devido ao degelo. Historicamente a gente conhece que muitas coisas são encontradas até mesmo no permafrost, que a gente encontra nas regiões mais próximas ao Polo Norte, que quando esse gelo derrete, coisas às vezes que estão presas há milênios conseguem aí ser soltas e ser redescobertas pela humanidade. Às vezes coisas que a gente já conhecia em períodos muito antigos, que já foram esquecidos há muito tempo. Quando essas criaturas aí foram descobertas, elas possivelmente por passarem milênios e milênios dentro de uma caverna, elas não conseguiriam ver, enxergar. Afinal, a ausência da luz iria fazer com que eles se adaptassem e evoluíssem para que dependessem aí da sua ecolocalização. E justamente por isso ele fala que escutava alguns barulhinhos. Esses barulhinhos podiam ser os estraladores, que jogam ondas sonoras e que rebatem e conseguem marcar aí a superfície para que eles consigam enxergar aí apenas como se fosse uma espécie de radar. E é interessante a gente conseguir entender isso dentro desse cenário. Então a gente consegue analisar que eles são capazes de ter uma ecolocalização, eles são fotossensíveis, ou seja, eles não conseguem ficar à luz do sol, devido a eles serem muito sensíveis a isso. A luz do sol pode queimá-los, eles talvez vivam por milênios e eles estão presos pelo gelo. A nossa primeira coisa que faríamos quando nos vêssemos cercados por esses seres seria justamente utilizar o fogo. O fogo emite uma frequência de luz muito alta. Esses seres não estariam acostumados com essa luz. Então nessa hora em que eles vissem o fogo, a primeira reação que eles teriam seria o medo. E assim, iríamos atrás um por um deles, usando fogo e gritando. Conforme gritássemos de várias regiões diferentes, a sua ecolocalização ficaria muito perdida. Afinal, teria muito som no ambiente e eles não conseguiriam utilizar a sua ecolocalização para nos localizar, propriamente dito. Então, conforme entrássemos em 3 a 4 pessoas gritando o tempo todo, fazendo muito barulho, esses seres ficariam completamente perdidos. E assim, conseguiríamos atacá-los e derrotaríamos esses seres da montanha. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.